Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir as Escrituras em Colossenses capítulo 4, versículo 10 e versículo de número 11. Colossenses capítulo 4, versos 10 e verso 11. Diz assim a palavra da salvação: Sauda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Oremos. Deus amado, Deus bendito, Deus de Abraão, de Isaque, Deus de Israel, nós nos apresentamos nessa manhã diante do Senhor, reconhecidos da tua majestade, da tua glória e da tua soberania. Ó Deus, estamos numa pandemia, mas sabemos que o controle do universo continua em tuas mãos. Rogamos que o Senhor nos presenteie em breve com a oportunidade de retornarmos aos templos para cultuarmos ao Senhor. Deus, nos dê diligência ao estudar a tua palavra, que não possamos, ó Deus, desanimar em face a essa situação, mas que em tudo o teu nome venha a ser glorificado pelas nossas vidas. Guarda os pastores, os presbíteros, que eles possam continuar pastoreando, mesmo que distante. Rogamos também assim sobre os diáconos, que possam suprir, ó Deus, e visitar os necessitados em nossas igrejas locais. Colocamos os nossos irmãos que estão internados, também os domésticos da fé que trabalham na contenção da pandemia, na área pública, na política, na saúde. Te pedimos também que a nossa igreja presbiteriana no Brasil, através do seu Supremo Concílio, continue também, ó Deus, instruindo as nossas igrejas para que não nos esqueçamos, ó Deus, também da obra missionária e intercedemos por eles. Deus amado, perdoe os nossos pecados, nos conduza a toda a verdade e nos ajude a compreender a tua palavra. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Queridos, é possível ficar feliz mesmo em face ao luto? Essa é uma pergunta profundamente instigante. E essa é uma pergunta que vai normatizar o ensino do apóstolo Paulo aqui na última expressão desses dois versos que nós lemos, onde ele vai dizer que ali nós temos um lenitivo, que através daqueles três personagens que nós vamos tratar daqui a pouquinho, Paulo tinha um lenitivo. Eu sei que essa palavra lenitivo, no nosso contexto, ela tem um outro significado, é justamente no campo da farmacêutica, da produção de remédios. Interessante, né? Bem parecido com o contexto que nós estamos vivendo de pandemia, mas não é isso que significa ali na língua original grega. O Novo Testamento foi escrito em grego, um grego bem popular, conhecido como grego koiné. Queridos, o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta numa situação bastante semelhante à minha e à sua nesta manhã. O apóstolo Paulo estava num exílio eclesiástico, o apóstolo Paulo estava preso. O apóstolo Paulo estava preso na cidade de Roma, você pode encontrar isso lá em Atos capítulo de número 28, e Paulo fica preso na sua própria residência durante 2 anos. Ele pôde ficar na própria residência por ser um cidadão romano, diferentemente da sua segunda prisão, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo. Ali ele ficou numa cela e ali ele realmente veio a receber a última notícia da sua vida, que ele seria degolado por ordem do imperador Nero, aproximadamente no ano 67 da era cristã, segundo os bons historiadores, entre eles Flávio Joséfo, historiador tão conhecido do primeiro século, que escreveu uma obra singular, a História dos Hebreus, que você pode encontrar em língua portuguesa. Inclusive os detalhes que ele traz sobre a destruição da cidade de Jerusalém no ano 70 pelo imperador Tito. Ainda naquele momento, Tito Vespasiano não era imperador, ele era general, mas categoricamente depois ele veio se tornar também um imperador. Pois bem, o apóstolo Paulo aqui ele escreveu 4 cartas. Ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Queridos, e essa palavra lenitivo no original grego está associado a condolências. Daqui a pouco eu vou dizer algo mais a respeito disso.
Interessante que se você abrir as escrituras em Romanos, no capítulo de número 9, ali o apóstolo Paulo ele vai apresentar uma dor de luto, ele vai apresentar a grande luta que ele tinha no seu coração e a sua tristeza, porque os judeus, e ele era judeu, eles não reconheciam, eles não eram transformados pela graça e eles não criam que Jesus era o Messias. Ele ficou conhecido como o apóstolo dos judeus, justamente por causa dessa rejeição, ele passou a pregar em limites gentílicos. A própria Escritura diz na sua conversão que ele ia saber quanto importava sofrer pelo nome do nosso bendito e Salvador Jesus Cristo. Possivelmente você já enfrentou luto, se não na sua família, mas na sua igreja, quem sabe num amigo. Queridos, e agora nós estamos vivendo um período bastante delicado, um período de exílio eclesiástico, bem diferente do de Paulo. Paulo realmente estava preso, ele não poderia sair da sua casa, durante 2 anos ele ali ficou, ele não poderia pregar o evangelho, e essa era a maior preocupação de Paulo. Quando nós lemos a segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer que entre as suas muitas preocupações, entre os seus muitos dilemas, o que mais pesava sobre ele era a preocupação com todas as igrejas. Observe, tão grande era a sintonia do apóstolo Paulo com Cristo e, consequentemente, com o seu evangelho. Queridos, mas é bastante interessante que o apóstolo Paulo ele vai dizer, num contexto semelhante e idêntico, quando ele escreve Filipenses, ele estava também preso aqui entre os anos 60 e 62, como eu já destaquei, mas no capítulo 1, do verso 14 até o verso de número 19, o apóstolo Paulo vai dizer que alguns pregam o evangelho de maneira verdadeira, de coração íntegro, e outros pregam com motivações equivocadas, visando a glória própria e não a vigência da glória de Deus, não o anúncio da pessoa de Cristo. Mas Paulo diz que não se importava com isso. Algumas pessoas hoje utilizam esse texto e erram na sua interpretação, dizendo que independente se falsos mestres têm pregado o evangelho, mas se eles abrem as escrituras, isso já era motivo para nos deixar felizes. Queridos, Paulo não está falando aqui de falsos mestres. Quem eram aqueles que pregavam o evangelho por porfia? É a expressão que ele utiliza nesse contexto, verso 14 a 19 de Filipenses capítulo 1. Eram os judeus que não reconheciam que Cristo era o Messias prometido lá do Antigo Testamento, então eles muitas vezes acusavam o apóstolo Paulo perante autoridades judaicas e perante autoridades romanas, que Paulo pregava um outro evangelho, um evangelho que apontava que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Jesus Cristo cumpria os requisitos do Messias. Então, sem perceber, eles acabavam pregando o evangelho. É desses judeus que denunciavam o apóstolo Paulo, mas ao denunciar o apóstolo Paulo, pregavam consequentemente o evangelho que Paulo está dizendo. Então observe, heresia deve ser condenada, e Paulo foi especialista em fazer isso, ele faz isso nas suas cartas, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, todos esses falam sobre falsos mestres e como a doutrina destes deve ser rejeitada. Queridos, Colossenses é o maior tratado cristológico do Novo Testamento. Aqui o apóstolo Paulo, com base lá em Colossenses 2,9, vai dizer que Cristo habita a plenitude da divindade, ou seja, ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Desde sempre, desde a eternidade passada, Cristo é Deus e desde a sua concepção ele se tornou homem. Então Paulo vai deixar bastante claro nessa carta que não é possível o homem se relacionar com Deus senão por meio do Senhor Jesus Cristo. Queridos, mas nesse capítulo de número 4, o apóstolo Paulo ele vai fazer algumas saudações. Ele sauda Lucas, que escreveu o livro de Atos e o evangelho que leva o seu nome. Ele sauda também Epáfras, como ele já tinha feito no capítulo 1. Epáfras era o pastor da cidade de Colossos, e ele saiu da cidade de Colossos e foi até Roma, e ali se encontrou com o apóstolo Paulo e apresentou as dificuldades que a igreja tinha, mas também apresentou o bom andamento em outros aspectos da vida da igreja. Todas as igrejas são assim, né? Nós temos pontos positivos e pontos que precisam ser corrigidos. As 7 igrejas do Apocalipse nos mostram claramente isso, apenas uma igreja, ali nós não temos repreensões sobre ela. Tudo bem.
Queridos, então o que nós precisamos considerar é que nessas saudações, muito comum, Paulo faz isso em quase todas as suas cartas, em Filemon, em Romanos, Paulo tem uma lista grande de pessoas que ele agradece. Você pode encontrar isso ali no capítulo 16 da carta aos Romanos. E aqui então o apóstolo Paulo ele vai agradecer a 3 personagens. E esses 3 personagens são muito importantes. Mas eu quero que você entenda que o apóstolo Paulo ele estava como que enlutado por essa circunstância. Não se esqueça de Romanos 9 que eu já citei. Lá em Romanos 9, Paulo mostra todo o seu desgosto porque os judeus não conheciam e não reconheciam a Cristo como Senhor. E por que isso acontece? Porque Paulo ele era judeu. Então a Escritura diz no verso 10, apenas a parte A, sauda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. Queridos, interessante que nessa primeira viagem missionária, se você observar entre os muitos que são companheiros do apóstolo Paulo, nós temos Timóteo. E Timóteo realmente, o pastor Timóteo que recebe 2 cartas neotestamentárias que muito edificam a igreja, principalmente os presbíteros e os pastores, ali nós vamos perceber que realmente Timóteo ficou com o apóstolo Paulo durante aqueles 2 anos. Timóteo não foi condenado, mas tamanha era a sua devoção pela causa do evangelho, o seu companheirismo com Paulo, que foi o seu tutor eclesiástico, que ele ali ficou. Inclusive, se você abrir na abertura de Filipenses capítulo 1, quando o apóstolo Paulo se identifica e ele faz uma saudação aos crentes, ele sauda ali aos presbíteros e aos diáconos de Filipos. E ele diz Paulo, o apóstolo, e o irmão Timóteo. Observe que Timóteo ficou ali. Mas Aristarco não há conhecimento, e a grande maioria dos comentaristas, dos exegetas, vão dizer que ele não ficou os 2 anos ali não, mas muitas vezes ele visitava o apóstolo Paulo, porque ele foi um companheiro que muito o ajudou. Aristarco foi companheiro de Paulo em muitos empreendimentos evangelísticos, inclusive ele também foi preso em outra ocasião por causa do evangelho. Me falta tempo, mas se você ler Atos 19, Atos capítulo 20, versículo 4 e Atos dos Apóstolos, versículo 27, versículo 2, ali nós encontramos esse personagem. Vou citar de novo, Atos 19, Atos 24 e Atos 27, 2. Ali nós temos Aristarco sendo citado. Ele foi um grande companheiro do apóstolo Paulo. Ele nasceu na cidade de Tessalônica, segundo os bons historiadores. Inclusive, a primeira vez que Lucas faz menção a ele está associado justamente a Tessalônica. Você que já leu o livro de Atos dos Apóstolos sabe isso. Mas aqui nós temos um ponto muito singular. Aristarco, assim como Marcos e Jesus o Justo, eles eram judeus. E nós muito bem sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi duramente rejeitado pelos judeus, porque eles sabiam que Paulo havia perseguido a igreja e por causa disso ele foi rejeitado, como você encontra ali no livro do Atos dos Apóstolos. Mas o texto continua dizendo o seguinte, parte B, do verso 12. E Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Então o apóstolo Paulo ele cita um segundo personagem, ele vai citar Marcos. E ele diz que Marcos é primo de Barnabé. E essa é uma informação deveras importante e que nós não tínhamos em outro momento no Novo Testamento antes aqui de Colossenses 4:10. Quem é esse Marcos? Segundo 1 Pedro 5,13, Marcos ele é conhecido como o filho do apóstolo Pedro. Ele não é filho do apóstolo Pedro biológico, consanguíneo, mas ele foi um discípulo próximo do apóstolo Pedro. Inclusive, ele escreveu o evangelho. Nós temos um evangelho com seu nome, né? O evangelho de Marcos, o segundo evangelho aí na ordem que as escrituras se encontram em língua portuguesa. É o menor dos evangelhos, mas um evangelho muito precioso. E segundo os historiadores, ele escreveu justamente as memórias do apóstolo Pedro, o evangelista Marcos. Então, nós observamos que ele era primo de Barnabé. Barnabé é aquele que os apóstolos denominaram lá em Atos 4:36 como filho da exortação. Ele foi um homem muito importante. Interessante que na primeira viagem missionária,
Quando nós lemos ali Atos 13, de 1 a 3, onde a igreja está em Antioquia e Barnabé estava ali, também o apóstolo Paulo, ainda naquele momento chamado de Saulo, você vai perceber que quando Deus o chamam para a obra missionária, a primeira viagem missionária, é citado Barnabé e Saulo. Observe que na primeira viagem missionária, Barnabé ele é o representante principal. Paulo está sendo preparado, Paulo está sendo tutelado. Aquilo que depois Paulo vai fazer com Timóteo, com Tito, Barnabé fez com ele. E esse primo de Barnabé, chamado Marcos, que escreveu um evangelho, ele também é chamado de João Marcos, lá no lá no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Então, ele é chamado por Barnabé a participar dessa primeira viagem missionária. Só que em determinado momento ele deixa os companheiros e ele volta para a sua casa. Ele abandona a Barnabé e a Paulo na primeira viagem missionária. Tudo bem, terminada essa viagem, o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos vai nos dizer e vai nos apresentar a narrativa do início da segunda viagem missionária. Em Atos 15:36, nós encontramos uma discussão bastante acirrada entre Barnabé e Paulo, porque Paulo queria que Barnabé continuasse com ele, e ele queria então Barnabé que João Marcos, ou Marcos o evangelista, fosse chamado para comparecer à viagem. Mas por causa daquele primeiro erro, o apóstolo Paulo não quer mais que isso aconteça. Então Atos 15:36 diz que a discussão se tornou tão acirrada que Paulo e Barnabé se separam. Mas aí nós vemos a mão providente de Deus. Eles separam e a partir dali nós não temos uma caravana missionária, mas nós temos já duas caravanas missionárias. E aqui, queridos, então nós chegamos a um ponto maravilhoso no capítulo 4, versículo 10 de Colossenses, onde o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: vocês já receberam recomendações a respeito de Marcos, que é primo de Barnabé. Se por acaso ele for vos visitar, se ele for à igreja de Colossos, se ele conseguir ir aí pregar o evangelho, os receba, e o acolha com boa hospedagem, com carinho, porque ele é importante ao evangelho. Observe como agora tudo estava resolvido. Nós estamos falando aqui de 12 anos depois daquele desentendimento entre Barnabé, Paulo, por causa de João Marcos. Isso ainda se torna mais maravilhoso quando você abre as escrituras na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Ali nós temos a narrativa escrita da epístola do apóstolo Paulo citando algumas pessoas que lhe seriam úteis para o ministério. E ele diz que Timóteo é útil para o ministério. Ele diz que outros irmãos são úteis para o ministério, inclusive Paulo deseja que Timóteo vá lá o visitar. Naquele momento Timóteo é pastor na cidade de Éfeso, mas 2 Timóteo 4,11 diz que Marcos é útil para o apóstolo Paulo. Isso acontece 5 anos depois, aproximadamente no ano 67, Colossenses anos 60 a 62, 2 Timóteo ano 67 da era cristã. Observe como tudo foi resolvido e agora nós encontramos o perdão estabelecido. E aqui nós temos um paralelo bastante interessante. Marcos, ele era discípulo do apóstolo Pedro, ele escreveu as memórias do apóstolo Pedro, ele sabia profundamente como Pedro se arrependeu, como ele pediu perdão ao Senhor Jesus Cristo lá em Atos, lá em João 20, nós encontramos isso, perdão, não Atos, João 20, e com certeza ele se arrependeu do seu pecado. A Escritura não diz como isso aconteceu, mas tudo está resolvido. Queridos, então, a Escritura diz no verso 11, e Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, eles têm sido o meu lenitivo. Vou citar então a terceira pessoa aqui, a terceira pessoa é conhecida como Jesus. Queridos, talvez você já conheceu alguma pessoa com o nome de Jesus. Eu estudei no meu período do ensino fundamental com um rapaz, naquela época ainda pré-adolescente, que o nome dele era Jesus. Queridos, mas quando na nossa cultura ocidental, uma cultura muito cristã, ainda que nós temos que avaliar o cristianismo, muito aí é baseado no romanismo, nós sabemos que pessoas com o nome de Jesus é algo que nos causa uma certa estranheza.
Mas você se lembra, e você que estuda as Escrituras, que o nome Jesus era muito conhecido no primeiro século, era um nome muito comum entre os judeus. Então, nós não precisamos nos estranhar por esse personagem que é temente ao Evangelho, que foi transformado pela graça, que é um judeu, ter esse nome de Jesus. Mas observe que a Escritura diz que ele ficou conhecido como justo. E apesar que, diferente de Barnabé e diferente de Aristarco e diferente também aqui de João Marcos, onde nós temos muitas informações neotestamentárias, onde eles são citados várias vezes, esse nosso irmão Jesus, o justo, ele só é citado aqui. Em nenhum outro lugar do Novo Testamento ele é citado. Todavia a Escritura diz que ele é justo, e isso é muito pertinente. Nós sabemos que nenhum de nós somos justos por si próprio, nós somos pecadores. A justiça só pode nos ser concedida pela justiça de Cristo. Então o que Paulo está demonstrando, e ele era conhecido por esse nome, Jesus, o justo, é que realmente ele era um cristão piedoso, ele era um cristão devotado, e ele era justificado e fazia questão de demonstrar isso pela sua vida. Ah, queridos, que coisa gloriosa é quando pelo nosso comportamento o nome de Cristo é exaltado, quando pelo nosso comportamento o nome de Jesus Cristo é conhecido. Mesmo em face a essa pandemia, nós não podemos perder a nossa fé, nem esquecer da nossa responsabilidade de, assim, testificar pelo nosso comportamento, pela nossa fé e pela maneira como nos apresentamos aos semelhantes e servimos ao Senhor. Queridos, então, após citar os três, Paulo diz, eles têm sido o meu lenitivo. A palavra lenitivo aqui na língua grega é a palavra paregoria. A língua grega, a palavra paregoria. E essa palavra, ela é muito importante, pois essa palavra, ela era utilizada em túmulos, onde se colocavam ali essa palavra como um instrumento de consolo. Essa palavra também era utilizada quando se enviavam cartas de condolências a uma família enlutada. É justamente como se nós pegássemos hoje no português e dissermos o seguinte: nós expressamos as nossas condolências a uma família, nós expressamos os nossos mais profundos sentimentos de pesar a uma família. É isso que significa o lenitivo na língua grega, a paregoria. O que Paulo está dizendo é o seguinte: esses três judeus, diferente da grande multidão dos judeus que tem me rejeitado porque eu persegui a igreja, eles têm sido o meu conforto, eles têm sido o meu consolo, eles têm sido o meu lenitivo. Paulo está triste porque os judeus não reconhecem Jesus como Senhor. Paulo está triste porque os judeus, muitos o perseguem, não reconheciam o seu apostolado, mas Paulo está profundamente alegre porque Aristarco, Marcos e também a pessoa de Jesus, o justo, tem sido o seu conforto, o seu consolo, o seu lenitivo. Queridos, e aí a pergunta que eu faço para você nessa manhã é: será que você tem sido o conforto de Deus na vida de alguém? Será que você tem sido lenitivo na vida de alguém? Queridos, nesse momento onde o mundo clama por esperança, nós precisamos ser os portadores do bom conforto de Deus. E Paulo diz que eles cooperam pessoalmente com ele em favor do reino de Deus. Calvino, comentando o texto, diz o seguinte: Paulo denomina o evangelho de reino de Deus, pois ele é o cetro através do qual Deus reina sobre nós, e por meio dele somos escolhidos para a vida eterna, e por meio dele somos escolhidos para a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa Calvino diz, ele apresenta o evangelho como o reino de Deus, e Calvino diz que é por meio do evangelho que o Senhor Jesus Cristo governa a sua igreja. Observe, o evangelho, ou seja, as escrituras, é o cetro de Deus, onde Cristo, cabeça da igreja, governa a sua igreja. Então aqueles três homens, Aristarco, Barnabé, aqui não é citado especificamente, apesar que ele também, nós muito bem sabemos que foi um instrumento de Deus para a vida de Paulo. Epáfras também não é citado. Você vai perceber que a partir do verso de número 12, o apóstolo Paulo vai começar a agradecer aqueles que são cristãos, mas que não são cristãos judeus. Então os três primeiros citados são judeus.
João Marcos, Aristarco e Jesus o Justo. E Paulo diz, eles têm sido instrumentos do Evangelho, eles têm pregado a palavra para mim, eles têm sido o meu conforto, eles têm sido o meu lenitivo, mesmo em face ao seu luto. Romanos capítulo 9, dos judeus não conhecerem a Cristo. Queridos, nós estamos cheios de judeus, entre aspas, nós estamos cheios de ímpios que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a esperança, e nós, em meio à pandemia, temos a verdadeira esperança, temos o verdadeiro lenitivo, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e a sua sagrada palavra. Olha o que Calvino disse, a Escritura é o cetro onde Deus, onde Cristo governa a sua igreja. Você tem, então, enchido o seu coração da palavra, nós podemos vencer essa pandemia tendo o nosso coração sempre se alimentando desse lenitivo que é as Escrituras, pois nós temos a verdadeira esperança. Eu gostaria de ler nesse instante o Catecismo Maior da nossa igreja, o Catecismo Maior de Westminster, e a pergunta de número 86. A pergunta de número 86 é a seguinte: o que é a comunhão em glória com Cristo de que os membros da igreja invisível desfrutam imediatamente depois da morte? Então é a comunhão em glória, né, que os crentes desfrutam logo depois da morte. Os nossos pais puritanos escreveram a resposta. A comunhão em glória com Cristo de que os membros da igreja invisível desfrutam imediatamente depois da morte consiste em a alma deles ser aperfeiçoada em santidade e recebidas nos mais altos céus, onde veem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção do corpo, o qual até na morte continua unido a Cristo e descansa na sepultura como em seu leito, até que no último dia seja unido novamente à alma. Quanto às almas dos ímpios, elas são imediatamente depois da morte lançadas no inferno, onde permanecem em tormentos e trevas exteriores, e o corpo deles fica guardado na sepultura, como em cárcere, até a ressurreição e o juízo do grande dia. Queridos, observe então, para aqueles que conhecem ao Senhor, para aqueles que conhecem a glória de Deus, para aqueles que foram transformados pelo Evangelho, quando nós fechamos os nossos olhos aqui, nós já entramos na igreja triunfante e estamos na presença do Senhor. Queridos, esse é o nosso maior lenitivo. O maior conforto em face à pandemia é o Evangelho, e o Evangelho nos garante que estaremos para sempre na presença do Senhor. Então, que Deus te abençoe para que você possa compartilhar as Escrituras, e Deus te abençoe para que você possa ser um Aristarco, um Marcos, ou que você possa ser um justo, um Jesus o justo na vida de muitos irmãos e na vida de muitos ímpios nesse momento que o mundo clama por esperança em face à pandemia, e a esperança é conhecida de mim, de você e de todos os crentes. Jesus Cristo e o seu reino, eis a verdadeira esperança. Que Cristo nos abençoe.